Olá, pessoal. Bom, retomando o final da nossa análise das primeiras páginas do texto A Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais, de Max Weber, eu gostaria de já começar com uma citação dele, da página 87, em que ele retoma aquela ideia de que o trabalho científico nas humanidades não estabelece conexões objetivas entre coisas, mas conexões conceituais entre problemas. Ele faz uma afirmação um pouco mais longa que já permite a gente começar a entender se isso é verdade, como é que a gente pode fazer uma análise da realidade social. Então, na página 97, não existe qualquer análise científica puramente objetiva da vida cultural, ou, o que pode significar algo mais limitado, mas seguramente não essencialmente diverso, para nossos propósitos, dos fenômenos culturais, que seja independente de determinadas perspectivas especiais e parciais, graças às quais essas manifestações possam ser explícita ou implicitamente, consciente ou inconscientemente, selecionadas, analisadas e organizadas na exposição enquanto objeto de pesquisa. Muito bem, ele começa repetindo a ideia de que não há possibilidade de uma análise puramente objetiva, no caso da vida cultural ou dos fenômenos sociais, que seja independente de certas perspectivas. Muito bem, essas perspectivas do pesquisador, diz ele, podem ser explícita ou implicitamente selecionadas e consciente ou inconscientemente selecionadas. Talvez o pior caso seja o caso em que as perspectivas do pesquisador estão colocadas no trabalho de maneira implícita, não são explicitadas, e pior, de maneira inconsciente, quando o pesquisador efetivamente acredita que está realizando um trabalho neutro, mas coloca implicitamente as suas posições e as suas perspectivas. O que o método de Weber vai procurar, então, é explicitar e trazer à consciência as perspectivas do pesquisador, de forma a que nós tenhamos, se não aquela objetividade, vamos dizer, absoluta da separação completa entre sujeito e objeto, mas pelo menos a objetividade possível de analisar um determinado objeto a partir de uma certa perspectiva de maneira explícita. Tá bom? Esse trecho, aí, entre a página 87 e a página 89, também contém um elemento interessante, que é a abordagem breve de uma das principais características da metodologia weberiana, e a gente chama de individualismo metodológico. Esse individualismo não significa que o pesquisador faz a sua pesquisa de maneira individual, de maneira solitária, mas sim um método que enfoca o indivíduo. O indivíduo é importante para essa análise. Então, a gente acabou de ver um trecho em que Weber afirma a importância de que seja explicitada, ou que sejam explicitadas as perspectivas individuais do pesquisador. Mas ele também vai falar que é na atuação do indivíduo na sociedade que nós encontramos as características sociais. Ele afirma, por exemplo, que a psicologia deveria cumprir, para as ciências humanas, o papel realizado pela matemática nas ciências exatas, ou seja, decompor os fenômenos sociais em suas condições e efeitos psíquicos, em fatores psíquicos o mais simples possíveis, classificá-los e analisar suas relações. Com isso ele quer dizer que é na atuação do indivíduo
motivado por esses fatores psíquicos, que se encontra a base da análise social. Os estudantes que forem trabalhar comigo no componente curricular Temas em Teoria Social, vão ver a perspectiva, por exemplo, durkheimiana, em que parte exatamente do oposto. A atuação do indivíduo reflete simplesmente as forças sociais às quais esse indivíduo está submetido, né? Em Durkheim, as causas da ação humana são sempre sociais. Tá? Então é um caminho inverso, é partir da ideia de que a sociedade manipula, coage os indivíduos a determinadas ações. Em Weber, não. Em Weber a gente está trazendo o papel do indivíduo como importante. Tá bom? E aí é o indivíduo na sua ação no mundo, na sua ação social, e como o pesquisador também é um indivíduo inserido nessa sociedade, ele também está sujeito a esse tipo de análise. Tá? Agora, a questão é, isso tudo significa que a gente, ou significaria que a gente não tem acesso à realidade social, que há, a nossa análise, quando a gente fala ali com Weber, que o trabalho científico nas humanidades tem por base conexões conceituais entre problemas, isso significa, por um acaso, que nós estamos deixando de lado a realidade? Bom, Weber quer tirar essa dúvida da gente. E eu pego mais uma citação aqui da página 89. Tá? Não há qualquer dúvida de que o ponto de partida do interesse pelas ciências sociais reside na configuração real e, portanto, individual da vida sociocultural que nos rodeia, quando queremos apreendê-la em seu contexto universal e nem por isso menos individual, e no seu desenvolvimento a partir de outros estados socioculturais, naturalmente individuais também. Então, Weber está fazendo uma amarração que estava faltando. Ok, nossa análise é a respeito de relações conceituais entre problemas, porém, essas relações conceituais entre problemas vão aparecer na realidade na forma da ação individual. Então, ao analisar a ação dos indivíduos, eu vou observar, em última instância, a configuração da realidade. E é por isso que ele fala, quando nós queremos apreender a configuração real em seu contexto universal, nem por isso ele é menos individual. Quer dizer, o universal também se reflete no indivíduo. Não à moda de Durkheim, como coação inconsciente, a maior parte das vezes, mas como um conjunto de interesses e fatores psíquicos, de fatores que impulsionam o indivíduo, que motivam a ação individual. Tá? Então, é importante esse trecho, porque se lá no início, lá no vídeo anterior, a gente falou que Weber rompe em termos do objeto, ele rompe com a tradição cartesiana, aqui ele se aproxima novamente. Essa abordagem é plenamente cartesiana. Tá? Quebrar o fenômeno social em suas menores partes, no caso do fenômeno social, as menores partes para ele são fatores psíquicos, tá? De forma analítica, analisando o papel de cada uma dessas pequenas partes e a relação entre elas para a formação do todo. Ainda então que isso pareça contraditório com o que foi dito no vídeo anterior, na realidade não é. Weber rompe com as ciências naturais ao afirmar que o objeto das ciências sociais deve ser abordado via significações e não pelo meio da observação direta. Porém, seu objetivo, nosso objetivo, a ciência social que nós desejamos desenvolver é sim uma ciência da realidade, mas é uma realidade específica. Por um lado, conexões e significação cultural, e por outro, suas causas. E aqui na causalidade, nós estamos de novo
próximos do método cartesiano. Tá? Na página 90, Weber fala: a meta do conhecimento socioeconômico, tal como entendemos aqui, é o conhecimento da realidade concreta segundo o seu significado cultural e as suas relações de causa. Tá? Até em certo ponto do texto, Weber diz que se nós não temos ainda uma mecânica da vida social, pelo menos temos uma química da vida social. E talvez ele queira dizer com isso que nós não entendemos ainda completamente a mecânica, o mecanismo do funcionamento das bases psíquicas, mas, uma vez elas dadas, é possível entender por meio da psicologia e, posteriormente, da sociologia e da economia, as suas relações e consequências mais amplas. Ok? Então, esse trecho todo me parece que tem um objetivo de deixar claro para o leitor que a análise que nós queremos nas ciências humanas é ainda uma análise da realidade, ainda que uma realidade, como ele acabou de dizer, segundo o seu significado cultural. E aí a gente precisa entender um pouco o que é a cultura para Weber, e nós vamos ver que a própria definição de cultura nos obriga a ter um método que não é um método exaustivo no sentido de encontrar todas as relações causais entre os fenômenos. Vamos começar um pouco, então, a partir da página 92, a tentar entender como Weber define cultura e qual é o impacto dessa definição para a nossa ciência. Página 92. O conceito de cultura é um conceito de valor. A realidade empírica é cultura para nós, porque e na medida em que a relacionamos a ideias de valor. Ela abrange aqueles e somente aqueles componentes da realidade que, através dessa relação, tornam-se significativos para nós. Então, lembrem-se que eu falei muito sobre significado no vídeo anterior. Por quê? Porque a definição de cultura, para Weber, depende do significado. Então, o que ele está dizendo é que o mundo social, a realidade social é muito ampla, é muito extensa, e nós não temos conhecimento, não temos ideia de toda essa realidade. O que nós chamamos de cultura são apenas aqueles componentes dessa realidade social que se tornam significativos para nós, que têm significado para nós, tá? Que nós podemos compreender de alguma maneira, compreender ou sentir na nossa vida social diária. Tá? Prosseguindo da página 93 e 94, mais uma citação: aspiramos ao conhecimento de um fenômeno histórico, isto é, significativo em sua especificidade. E o que aqui existe de decisivo é o fato de só adquirir sentido lógico a ideia de um conhecimento dos fenômenos individuais mediante a premissa de que apenas uma parte finita da infinita diversidade dos fenômenos é significativa. A tentativa de um conhecimento da realidade livre de pressupostos apenas conseguiria produzir um caos de juízos existenciais acerca de inúmeras percepções particulares. O que tudo isso quer dizer? Ele está explicando por que é que só a parte da realidade cultural que é significativa para nós pode ser considerada cultura. Por quê? Porque essa realidade social é virtualmente infinita. Nenhuma análise, nenhuma avaliação, nenhuma pesquisa que tentasse ser livre de pressupostos, ou seja, que não delimitasse um trecho da realidade social e falasse, olha, isso aqui é importante para nós. O resto, nessa pesquisa, eu não vou avaliar. Tá? Nenhuma pesquisa que não faça isso vai ser bem sucedida. Se a gente tentar avaliar todo o conjunto da realidade social, nós vamos chegar a um caos. Nós vamos chegar simplesmente a um caos de juízos existenciais. O que é isso? Um caos de afirmações de existência. Olha, existe tal coisa acontecendo em tal lugar.
Se ela não tem significado concreto para essa situação que nós estamos analisando, nós vamos simplesmente fazer uma lista de citações de isso existe, isso existe, isso existe, isso existe. De maneira caótica, sem conseguir estabelecer relações. E como resolver esse caos? Recortando o nosso objeto e, volto a citar Weber aqui na página 94, este caos só pode ser ordenado pela circunstância de que, em qualquer caso, unicamente um segmento da realidade individual possui interesse e significado para nós, posto que só ele se encontra em relação com as ideias de valor culturais com que abordamos a realidade. Portanto, só alguns aspectos dos fenômenos particulares infinitamente diversos, e precisamente aqueles a que conferimos uma significação geral para a cultura, merecem ser conhecidos, pois apenas eles são objetos da explicação causal. Aqui Weber faz a conexão com aquela definição de cultura como ideia ou como conceito de valor, como relacionadas a ideias de valor. Qual é o círculo que ele faz? Para ordenar o caos da realidade social infinita, nós temos que optar por recortar um segmento dessa realidade. E qual é esse segmento? O significado que possui interesse e significado para nós e para a nossa pesquisa no momento. E por que eu vou pegar só esse trecho? Por que eu vou pegar só esse segmento? Porque é só esse segmento que se encontra em relação com as ideias de valor culturais com que abordamos a realidade. Ou seja, eu, como pesquisador individual, estou num local social, pertenço a uma classe, pertenço a uma nação, pertenço a uma série de outras particularidades histórico-culturais, e essas particularidades trazem para mim, geram em mim certas ideias de valor culturais. E eu olho para a realidade com base nesses valores. Então, o segmento da realidade que eu vou recortar para fazer a minha análise é exatamente o segmento que me traz alguma significação cultural. É a partir dessa significação que eu abordo a realidade. E aí eu faço aquele movimento que Weber falou lá atrás. Eu entendo que o objeto da ciência é o conjunto de relações conceituais significativos, culturais. Mas eu abordo esse objeto na ciência para ter acesso à realidade social, sempre tendo em mente, tendo consciência de que eu vou ter acesso apenas a uma parte finita dessa realidade. Da mesma forma, a explicação causal, a explicação das causas, também oferece o mesmo caráter. Por quê? Seria impossível uma regressão causal exaustiva por ser infinita. Se eu fosse buscar a causa de um fenômeno, eu encontraria outro fenômeno cuja causa eu precisaria buscar, e assim numa regressão infinita. Tá? Além disso, ao tratar da individualidade de um fenômeno, não dá para pensar que a causalidade depende unicamente de leis, mas sim de conexões causais concretas. O conhecimento das leis é, assim, um meio de estudo e não seu fim. Tá? Isso é mais uma variação também com relação às ciências exatas. Muitas vezes, nas ciências exatas, quanto mais geral é a validade de uma lei, mais importante ela é. Se vocês pensarem na física, é mais ou menos assim que funciona. Uma lei, quanto mais casos uma lei se aplica, mais importante ela é. No caso das ciências humanas, para Weber acontece o contrário. Quanto mais geral é uma lei, mais pobre e mais abstrato é o seu conteúdo e, portanto, afasta o pesquisador da riqueza da realidade social. Na página 96, Weber fala: no campo das ciências da cultura, o conhecimento do geral nunca tem valor por si próprio. Ou seja, o conhecimento das leis gerais, o conhecimento do geral nas humanidades é um meio de estudo e não um fim
Vamos descobrir a lei de funcionamento da sociedade. Não, para Weber não é isso. Tá? O conhecimento nomológico, ou seja, o conhecimento de regularidades de conexões causais, é necessário, mas não é suficiente. Finalmente, então, para encerrar essa aula, eu queria fazer mais uma última citação longa, mais importante, na página 96. De tudo que até aqui se disse, resulta que carece de razão de ser um estudo objetivo dos acontecimentos culturais, no sentido em que o fim ideal do trabalho científico deveria consistir numa redução da realidade empírica a certas leis. Primeiro, porque o conhecimento das leis sociais não é um conhecimento do socialmente real, mas unicamente um dos diversos meios auxiliares que o nosso pensamento utiliza para esse efeito. E, segundo, porque nenhum conhecimento dos acontecimentos culturais poderá ser concebido senão com base na significação que a realidade da vida, sempre configurada de modo individual, possui para nós em determinadas relações singulares. Não existe qualquer lei que nos mostre em que sentido e em que condições isso sucede, pois o decisivo são as ideias de valor, prisma sob o qual consideramos a cultura em cada caso. E aqui vem uma definição de cultura em Weber. A cultura é um segmento finito do decurso infinito e destituído de sentido próprio do mundo, a que o pensamento conferiu, do ponto de vista do homem, um sentido e uma significação. Então, eu diria, para encerrar, que resulta disso tudo que todo conhecimento da realidade cultural é necessariamente subordinado a pontos de vista particulares, a visões de mundo, a significações e a pontos de interesse do pesquisador, do observador. É ele quem seleciona aspectos da realidade infinita que lhe importam para o estudo em causa. E no nosso próximo encontro, eu vou falar sobre a metodologia de Weber nas ciências sociais e a introdução do conceito de tipos ideais para ajudar a resolver esse problema e fazer as nossas análises de maneira mais significativa. Obrigado.